Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de hoje. Hoje é a primeira live do projeto Mulheres que Organizam. E eu tô com uma mulher aqui que se organiza muito como mãe, esposa, fiz até uma colinha aqui. Ela é universitária, professora e agente de desenvolvimento social. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal, a live de hoje. Para quem está aqui, boa noite. Para quem vai assistir depois, boa tarde, bom dia. Hoje, a nossa primeira live do projeto Mulheres que Organizam, um projeto idealizado para o mês de outubro para as profissionais da organização, personal organizer. Então, eu te convido, para quem está aqui, a assistir esse vídeo inteirinho. Vai ser um bate-papo com uma pessoa extremamente especial, né? Letícia Inácio, ela que é mãe, empreendedora, universitária, professora, enfim, um monte de funções aí, que vai deixar muitas dicas para nós, profissionais da organização, que muitas das vezes a gente nem percebe o quanto a gente tem a agregar na vida das pessoas. Então, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, Mulheres que Organizam. Então, conosco aqui, Letícia Inácio, por favor, a palavra é sua. Olá, primeiramente muito obrigada por estar participando, né, desse momento de Mulheres que Organizam. E aí você falando aí as minhas funções, né, eu paro para pensar, nossa, uau, de fato, a gente tem muitas tarefas no dia a dia, de verdade, né? E às vezes a gente não dá conta, a gente não percebe o tanto de coisas que a gente faz. E ser mãe, ser profissional, ser universitária, demanda muito a questão organizacional mesmo, senão você se perde, senão a gente fica maluca, né? Então, a hora você está aqui trabalhando e ao mesmo tempo você recebe uma ligação e aí você precisa fazer o papel de mãe, e aí você tem que ter isso muito bem estruturado, muito bem organizado para a gente não ficar, de fato, maluca, né? Porque nós somos mulheres, somos extremamente capacitadas e competentes no que a gente faz. E é aquilo, a gente tem várias mãos e acaba dando conta. Só que, claro, quando você se organiza, você consegue transcorrer nesses processos de uma forma mais tranquila, né? É até um assunto que a gente estava conversando antes, né? Que até a questão do seu guarda-roupa estar arrumado te organiza. Por exemplo, tem dias de manhã que vai sair para trabalhar, você tem que fazer um lanche, você tem que ver se a filha está bem arrumada, e aí você já está atrasada para ir trabalhar. E aí, você tendo tudo muito bem estruturadinho, muito organizado, facilita demais a nossa vida. Exatamente. E Letícia, conta aqui pra gente, eu vi, né, no seu currículo aqui, que você é universitária também. O que você está aprontando, né? O que você está estudando? De onde veio a ideia aí do curso? Conta um pouquinho pra gente como que você organiza também esse momento do estudo, né? Certo. Atualmente eu estou fazendo curso de psicologia, né? Eu sempre atuei, sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, no viés comportamental, na questão de recrutamento, seleção, treinamento. Então, eu sempre identifiquei que eu tinha um gap nessa questão de formação. E aí eu encontrei agora a oportunidade de estar fazendo um curso de psicologia. Estou apaixonada, claro, mas é um curso intenso, pesado, de muita leitura, muito conteúdo, né? Mas a gente vai se organizando, tá? Sim. Eu tenho que fazer estágio, então além de ser mãe universitária, profissional, eu tenho que me organizar para o estágio, porque para você ser uma boa profissional, principalmente na área de saúde, na área de psicologia, você precisa ter essa vivência, né? Você precisa ter esse olhar como estagiário mesmo, para ter esse olhar mais crítico. Mas a gente vai se organizando, meu marido é muito parceiro, então, olha, se eu estou indo para a faculdade, ele organiza ali, faz um almoço, uma janta, então eu tenho essa parceria com ele também. Mas é intenso. Intenso. Sempre intenso, né? E a gente dá conta, né? Eu não sei se você tem aquela sensação que quando você deita, você fala assim, meu Deus, né? Você faz aquela... Você fala, eu consegui, né? Desde as 5 da manhã, 5:30 aí, né? Cada um tem o seu horário. E às vezes 11 horas da noite, meia-noite, a hora que a gente vai mesmo, de fato, se deitar e dar aquele... Quando é que dá, né? Já não capota antes, verdade. Tá? E aqui também você deixa no seu currículo que você é agente de desenvolvimento social. Explica também aí para nós o que significa tudo isso.
Vamos lá, explico sim. Na verdade, a nossa vida é cheia de surpresas, né? Como eu falei para você, eu sempre vim da área de gestão de pessoas no âmbito industrial e financeiro. E aí eu tive a oportunidade, esse ano, de entrar para o CODEL, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Leme, e aonde a gente desenvolve projetos para o município. Então, a gente estuda, a gente escuta as pessoas do município para a gente desenvolver projetos para a melhoria do município a médio e longo prazo. Então, assim, é uma área totalmente diferente da que eu vim atuando, mas nesse âmbito eu tive que novamente me organizar, me estruturar para aprender, né? Eu venho numa experiência grande nessa parte de gestão de pessoas, de indústria, porém eu me vi na estaca zero. Eu tenho que aprender algo novo. E é claro que a bagagem de gestora de pessoas, tudo que eu aprendi como gestora de pessoas, eu consigo trazer para o CODEL. Só que é um outro mundo, é um mundo que você pensa em políticas públicas, então você tem que estudar, você tem que entender o que o município de fato precisa. Então é uma viradinha de chave que eu brinco, né? Que novamente eu tô tendo que aprender. E eu acho que isso é a vida. A gente está em constante aprendizado. Evolução, né? E só nesses minutinhos aqui, vou fazer um comentário aqui para quem está nos assistindo agora. Já deixe suas dúvidas, né? Questionamento, deixa aí no chat, que no decorrer a gente vai respondendo. E para você que vai assistir depois, deixe também aí nos comentários, tá bom? No mínimo, você falou pelo menos umas 5 vezes organização, né? Eu preciso me organizar para isso, a minha casa precisa estar organizada, o meu esposo, né, meu marido me ajuda nessa organização. Ou seja, tá? Uma pessoa, entre aspas, que não é da área da personal organizer, né? Não é da profissão de personal organizer. E aqui a maioria, né, dos meus telespectadores, dos meus seguidores aqui, são pessoas da área ou que estão buscando. Mas precisa de organização, né? E quando me chamou a atenção de quando você falou da empresa, você vem dessa área empresarial. Naquela época, não se falava de personal organizer. Hoje, como que você vê a nossa profissão, nós enquanto profissionais da área, dentro de uma empresa? Olha, eu enxergo da seguinte forma, né? Se todo gestor, se todo CEO tiver a oportunidade de entender o que é um profissional organizer, vai facilitar demais. Porque a gente tem problemas com gestão de tempo, problemas de começar e não terminar as atividades, questão de fato de organização, de onde está um documento, de onde está o outro, principalmente nesse período que a gente está falando muito de tecnologia, né? A gente pensa que não, mas até nesse âmbito a gente precisa estar muito bem organizado, da onde a gente está colocando nossos arquivos, de como tudo está funcionando. E hoje em dia o mercado ele exige que nós como profissionais sejamos multitarefas, que a gente não entenda só de uma coisa, mas sim de várias outras, né? Porque a gente pode ajudar num setor e no outro, e eu entendo e enxergo, tá? Dentro desse contexto que eu estou observando de profissional organize, que vai facilitar e vai ajudar demais. Mas a partir do momento que os gestores e os CEOs começarem a enxergar como uma profissão que contribui como importante. E na minha visão é fundamental. Então fica a dica, inclusive, né, para as alunas do curso de Personal Organizer, para quem de repente vem buscando essa profissão. Eu tenho bastante, assim, relatos, né? Pessoas que me procuram dentro das mentorias e tal. Ai, Malu, eu queria tanto entrar nessa área corporativa. Como que eu devo fazer? Será que as empresas estão começando a se abrir para o profissional da organização? Então, nós estamos aqui com uma prova que isso, de fato, vai acontecer. Já está até acontecendo. Eu sou prova disso também, né? Que vai além da organização de um arquivo morto, por exemplo, né? Vai muito mais de você fazer treinamento com as pessoas, a implantação dos 5S, né? Como que você vê a implantação dos 5S dentro das empresas, por uma profissional da organização? Olha, eu enxergo, o programa de 5S, ele é um programa fenomenal, incrível, quando você fala não só de organização, mas gestão de resíduos, de vários outros pontos, né? Às vezes a gente enxerga os 5S como um programa só assim, cada gaveta tem o seu lugar, não, e é muito maior que isso. E eu acredito que esse olhar do profissional organize
traz um viés muito significativo, tá? Sim. Porque vai sair desse âmbito só de, a caneta você coloca aqui. Não, as pessoas confundem, né? Não é só isso, é muito mais. É a questão de você gerenciar seu tempo, é a questão de você pensar na sustentabilidade também, porque você vai pensar em resíduos, você vai pensar na redução dos resíduos que você gere. Então, a gente tem que sair, desmistificar aqui. 5S é só ali colocar cada coisinha no seu lugar. É muito mais amplo. Exatamente. Talvez até, né, quando a gente fala da organização da personal organizer, que vai além de dobras e cabides. É muito mais do que isso. E você iniciou hoje falando isso, né? De arrumar o guarda-roupa. Conta aí pra gente, como que é o seu guarda-roupa, Letícia? Então, eu vou conversar. Mulher que organiza. Olha a nossa trajetória aqui, né? O programa que nós estamos agora nesse mês, Mulheres que Organizam. Esse é o projeto do mês. Me conte aí pra todo mundo como que é a organização da sua casa, das suas coisas, do seu guarda-roupa. A gente sempre brinca que a gente inicia no guarda-roupa. Já dizia minha avó. Tá meio confuso aí, a vida, tal. Vai dar uma arrumadinha lá nas suas gavetas. Ela não sabia de organização, ela não sabia a diferença, né, entre arrumar e organizar. Mas eu me lembro perfeitamente ela falando isso. Né? E tem tudo a ver, claro. Então, conta agora pra nós aqui. Só tem nós duas. E mais um público aí nos assistindo. Eu não vou mentir pra você não, tá? É isso aí. Meu sonho é ter a profissional organize lá pra me ajudar. Por isso não. Eu acho que facilita demais. Porque assim, na questão do meu guarda-roupa, tem momentos que ele tá super organizado. Mas na correria do dia a dia, você acaba ou colocando um fora do lugar, ou não organizando. Então, se você cria um hábito, você cria uma rotina, facilita demais. Você não precisa ficar desesperada às 6 horas da manhã, onde está a camisa do uniforme da minha filha? Mãe, onde está o sapato tal? Não, se você cria essa rotina, né? Se você cria esse hábito, e eu acho que é o que a Professional Organize vem trazer pra gente, nos ajudar a criar o hábito de organização, isso eu acho que o nosso dia fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu não vou chegar à noite e falar assim, meu Deus, minha casa está uma bagunça. Não. Né? Hoje acontece isso, tá? Não vou mentir pra vocês que chegar na minha casa agora vai estar super organizada. É claro que a gente tenta, mas não é o que acontece no dia a dia. Mas eu acredito que é por falta mesmo dessa rotina de criar hábito em deixar tudo muito certinho, tudo muito organizado. E você tem 2 meninas, né? Que você estava me falando, tá? E tudo isso também já envolve todos da casa. Né? Porque quando você pensa, a mulher que organiza, ela, por mais que tenha um companheiro, uma companheira, né? Um namorado, um namorado, um marido, uma outra pessoa para ajudar, a gente sempre vê que a mulher, ela acaba que fazendo uma organização geral, né? A rotina ali do dia, e cada um vai na sua função. Isso também acontece na sua casa? Acontece, na verdade, eu vou até falar, na minha casa eu tenho uma lousa, um quadro branco, bem na parte de entrada, no hall de entrada, e lá eu coloco lá o nome de cada um, Letícia, Gerivelto, Yasmin, Isabela, a semana e o que cada um tem que fazer na semana. Mas assim, quem tem que acompanhar, quem tem que verificar se foi feito ou não, sou eu. Então eu chego lá no final do dia e vou ticando, você fez, você não fez, porque assim, de fato é muita coisa pra gente como mulher, né? Você tem consulta médica, você tem reunião de escola, você tem reuniões profissionais, que às vezes é fora do horário, você tem a questão da faculdade, aí você tem que pensar em supermercado. Então, se nós formos listar, aqui é muita coisa. E se nós não estivermos minimamente organizada e não distribuir essas tarefas, fica muito mais complexo. E assim, as minhas filhas, elas desde os 7 anos, eu ensino elas que elas têm que ajudar sim. Elas têm que arrumar a cama, elas têm que lavar uma louça. Então, lá no quadrinho eu coloco, o marido hoje vai lavar o quintal, a filha vai lavar a louça, a outra vai dobrar a roupa que está no varal. Então, eu acho que a gente precisa passar essa questão de organização e compartilhar essas tarefas com eles, sim. Com a nossa família, sim. E até porque a gente vai criando uma cultura neles de organização. É claro que não entendo de organização como você, que é profissional, mas minimamente a gente tem que estar E é o começo, né? Porque, na verdade, como eu sempre costumo dizer, organização é técnica. Né? E a técnica ela é aprendida, por isso que tem os cursos. Mas a organização que vem da casa, da mulher, já é o primeiro passo.
Que na verdade é o quê? É você entender a rotina da sua casa, da sua família e todo mundo participar. Não é? Então, quando a família participa, os filhos participam, o marido participa, a esposa participa, enfim, tal, vira até que, nossa, ninguém pesa. Não fica com aquele fardo, né? Que a gente ouve muito assim, nossa, eu tô acabada, eu tô esgotada, ninguém me ajuda. Eu sempre eu ouvia muito isso. Ah, mas também quando eu morrer, eu não quero que ninguém fique choramingando. Né? Que fica, ai, né? Depois a gente acaba como mãe choramingando e fica tal, tudo. Por quê? Porque realmente a família entendeu todo esse processo de organização, né? Agora, me fale um pouquinho da mulher Letícia. Como que você tá sempre impecável? Eu conheço a Letícia aqui já por um tempo, tá sempre bonita, sempre impecável. Como que você organiza também esse momento seu? Você tem um momento seu de cuidado seu? Dá tempo? Tem que dar. Tem que dar. Eu não era assim, tá? Algumas pessoas que me conhecem há alguns anos atrás, que me olharem hoje e ver que eu sou diferente, porque de fato eu entendi que a gente precisa de um tempo para nós. Então tem dia sim que eu saio do trabalho, por exemplo, e vou sozinha para um café e tomo um café. Vou fazer algum procedimento estético, de beleza, porque a gente precisa do nosso tempo. Ai, mas como assim, deixar as filhas, ficar sem um filho, sem um marido? Sim, pelo menos para mim isso é importante. Me traz para o meu eixo, sabe? Me traz de volta, faz com que eu me sinta bem. Então, sim, eu me organizo para ter os meus momentos, ter a minha paz, que eu brinco, né? Porque assim, nós como mãe, como esposa, a gente se dedica muito, né, para os nossos filhos, para os nossos familiares. E eu sou muito intensa nesse sentido. Então, em determinado momento, eu descobri que essa intensidade precisa voltar para mim também. Exato. Eu preciso cuidar de mim com intensidade. Então, eu demorei, tá? Demorei, mas foi um processo que hoje eu entendo e eu paro, em alguns momentos, sim, para mim. Sim. E como você disse, né? É um processo. Não precisa ser do dia para a noite. Exato. Ninguém precisa nascer sabendo de tudo isso. E cada um tem a sua necessidade, a sua particularidade, né? E é tão gostoso. Olha, eu sempre falo, né, gente? Ouvir uma música, né? Tomar um café, ou bater um papo, jogar papo fora, né? Exato. Como se diz, com uma amiga. Ou então até sozinha, sim, ficar ali sozinha. Porque às vezes eu comento, você não lava o banheiro, muitas das vezes, esfregando o azulejo, não é? Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, ai, Malu, mas eu não tenho tempo nem para tomar um banho, porque eu tô tomando banho e eu já tô organizando o banheiro, já tô lavando azulejo, já tô não sei o quê. Ok, não tem certo, não tem errado. Mas eu falo, gente, vamos dar uma parada, não é? Porque nem o seu próprio banho, que poderia ser aquele momentinho rápido, não precisa ser nem demorado, né? Porque não pode gastar água, como se diz, ainda vai lavar banheiro, né? Então, assim, a gente acaba aqui deixando muitas coisas por conta de outras. Exato. E tem aquele ditado, né? Se você tá lá no avião e acontece alguma coisa, você põe a máscara em quem primeiro, né? Em nós, para depois cuidar do outro. Então, muito boa dica de ter um tempinho, né, para você. E tudo isso envolve, novamente, organização. E tem uma outra coisa aqui que me chama muita atenção, que é a área da psicologia. Que, particularmente, eu sou apaixonada, né? Eu venho da área educacional. Me fale aqui pra gente. O que tem a ver uma mente organizada com uma vida facilitada? Tudo. A gente pode usar a questão do próprio guarda-roupa. Uhum. Você pode fazer essa conexão de o guarda-roupa arrumado, você sabendo onde estão as suas roupas certinhas. Você acorda, você vai ali e pega exatamente o que você quer. Agora, vamos imaginar o seu guarda-roupa bagunçado. Até você achar aquela blusa que você quer, que você nem sabe se ela vai estar limpa ou se ela vai estar suja. Aquela calça ou aquele sapato. A nossa mente é a mesma coisa. Se ela estiver organizada, bem estruturada, você consegue ter o seu minuto sozinha, você consegue ter o seu tempo, porque você vai fazer de que forma? As coisas vão se tornar mais leves e mais fáceis para ser resolvida. E quando a gente não tem o nosso psicológico, quando a nossa mente não está organizada, tudo se torna muito mais intenso. Então, assim, um problema que de repente seria fácil de resolver, a gente intensifica demais.
E aí a gente poderia gastar 1 hora para resolver, a gente gasta o dia inteiro reclamando, ou falando, ou que foi o outro. E não. Né? O correto é difícil, mas o correto é, a gente está com um problema, com uma situação, vamos resolver. O que eu tenho que fazer para resolver? E vamos resolver. E às vezes a gente vai postergando ou a gente vai dando mais ênfase pro problema do que ele de fato merecia. E aí é nesse momento que você pode achar um tempinho para ficar sozinha, né? Então eu faço muito esse parâmetro do guarda-roupa com a sua mente, né? A agilidade que dá esses 2 processos. E aí a gente pode fazer essa conexão. Uma mente estruturada, uma mente organizada, e aí eu falo, eu também não fazia terapia, né? Agora eu faço, e eu acho que te conduz para um aprendizado sobre você mesmo muito grande. A nossa mente é a que nos conduz. Se a gente está bem mentalmente, se a gente está feliz, porque a felicidade não quer dizer não ter problemas. Não. A felicidade é você saber que você tem problemas, mas que você pode resolver. E dá sim para ser feliz. Ai, gente, que delícia, meu Deus do céu, né? A gente pensa assim, ó, vamos norteando para tal coisa e vai vendo, o assunto vai abrindo. Mulheres que organizam. Mulheres que organizam, inclusive, o que vai falar. Né? E vai falando assim, é tão espontâneo, é tão do coração, que é uma delícia o bate-papo. Letícia, que dicas você dá para quem está nos assistindo, mulheres como a gente, a personal organizer mesmo, né? O personal organizer que também agora vem buscando a profissão, né? A parte masculina, né? Os homens vêm buscando também a profissão de personal organizer. De mãe, de profissional, eu vejo muito assim a transição de carreira. Ai, Malu, não sei nem por onde começar, não sei o que fazer. Eu tenho filho pequeno, ou então eu estou numa fase dos filhos já grande, agora eu estou mais sozinha, tal. Que dica que você dá como uma mulher que não é profissional da área, mas e está buscando a organização dentro da sua vida? Para quem está começando, de repente, está perdida, né? Eu acho que a primeira coisa que eu posso dar como dica é que nós não somos super-heróis, tá? Apesar da gente parecer, mas que a gente precisa sim buscar ajuda, tá? Eu acho que quando a gente tá nessa questão de transição, que é o meu caso mesmo, que tô saindo de gestão de pessoas para desenvolver projetos públicos, né, de políticas públicas, que é diferente. Então, assim, é entender quais são as suas dificuldades e buscar ajuda sim. E nós temos várias opções, nós temos profissional organizer, nós temos psicólogos, nós temos várias pessoas, uma rede de apoio que a gente só precisa enxergar que eles existam e que eles são importantes. Eu acho que esse é o primeiro processo que você tem que fazer. O segundo é focar num objetivo. Qual que é a sua meta? O que você quer? O que você pretende? Ah, eu quero fazer uma transição de carreira? Ok. Mas você já tem definido? Ah, não tenho. Então, eu vou estudar para definir o que eu quero. Ou eu já tenho definido? Então, eu vou de novo buscar esses parceiros para me ajudar. Olha, minha meta é essa. Como eu posso chegar nessa meta? Né? Dividir essas metas em pequenos processos para que você consiga alcançar. Então, acho que o caminho é você ter humildade de dizer que precisa de ajuda, né? Que nenhum processo de transição é fácil. Eu falo muito sobre o processo de transição de ser mãe. Sim. É lindo ser mãe? É lindo ser mãe. Mas é um processo dolorido, é um processo trabalhoso. Então, não ache que você não precisa de ajuda. Seja humilde, né? Então, tanto no processo de transição de carreira ou na questão de organização das suas rotinas mesmo. Eu voltei à faculdade agora, faz 1 ano que eu voltei para a faculdade. Então, eu tive que me readaptar. E essa readaptação contou com o quê? Com, olha, marido, você vai ter que me ajudar. Olha, mãe, você vai ter que me ajudar. Ó, trabalho, vai ter dia que eu vou ter que fazer estágio. Eu consigo, de repente, ajustar o horário. Então, é isso. É você ter muito claro qual que é o seu objetivo e a sua meta. E contar com os profissionais e as pessoas que podem te ajudar a isso. A gente nunca tá sozinho. Verdade. E você fala uma coisa muito importante, que é a humildade. Né? E às vezes a gente, enquanto mulher, aqui só entre nós de novo, né? Ninguém tá vendo. Às vezes a gente não quer baixar a guarda. Exato. Porque, inclusive, a sociedade mostra essa heroína.
né? Essa super Mulher Maravilha, que a gente fala que nós somos mulheres maravilhindas, não é? Mas que esse peso, às vezes, a gente ainda costuma levar e não precisa. Não precisa ser um fardo. E de um problema que você pode dar uma recuada e enxergar para ser resolvido, ele pode se tornar muito maior. E volta a palavra organização. Né? Então, eu acho que agora você já falou mais de 10 vezes. Eram 5, agora acredito aí que mais de 10 vezes a palavra organização veio aqui nesse momento, né? Pra gente finalizar, né? Esse bate-papo que tá uma delícia, mas assim, a gente tem também aí todo o processo, todo o tempo, nós vamos responder a todas as questões, né? Então pode deixar, se você tá ao vivo aqui, vai deixando no chat. Se você tá assistindo, né, depois, deixe nos comentários, aproveite também, já deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, que também é importante, e compartilhe. Porque é um assunto que, às vezes, a sua vizinha, aquela amiga, aquele grupo no WhatsApp de mulherada, né? Tá precisando ouvir. Porque eu tenho sempre comigo que quando uma mulher, ela ajuda a outra, ela se une, ela vê na outra uma inspiração, né? Que motive também o seu trabalho, com certeza as coisas alavancam muito mais. Né? E às vezes a gente vê também uma certa resistência dessa humildade, né? Dessa, nossa, olha o tanto que você me ensinou. Olha o tanto que agora, em pouco tempo, em poucos minutos, você me ensinou. Né? Nós trocamos, né? Nós trocamos muita coisa. Então, isso é muito gostoso, é muito gratificante. Então, deixe aí mais alguma pérola, um bônus, uma dica bônus para quem está nos assistindo. Eu vou trazer um exemplo, né? Essa questão de dica, né? A minha mãe vem ficar muito comigo na minha casa, né? Às vezes ela vem porque ela gosta da cidade, né? Ela gosta daqui da cidade. E ela vem ficar comigo. E lá em casa é tudo muito bem dividido. Olha, hoje você vai fazer tal coisa, hoje você vai lavar o banheiro, hoje... Ela não se conforma com isso, né? Por exemplo, semana passada teve uma situação em que eu falei assim, hoje eu vou para um treinamento... Tá? Então, eu vou sair 6 horas da manhã de casa e vou chegar só às 11, porque de lá eu já vou trabalhar e vou pra faculdade. Eu, como assim? E o almoço? E suas filhas? Não, eu compartilho. Olha, marido, hoje eu vou estar assim, 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 ou hoje eu vou viajar a trabalho, vou ficar uns dias fora. Então, a gente tem que aprender a, de fato, compartilhar. A gente tem que descarregar um pouco essa responsabilidade que a gente traz para nós. Né? E a gente tem que compartilhar, sim. O marido é tão responsável quanto a gente, né? Ele tem o momento dele, a gente tem que ter o nosso. Isso tem que ser de forma de parceria e não de imposição. Sim. Então, ora ele vai viajar a trabalho, eu seguro as pontas em tudo. Ora eu tô com uma demanda grande, ele segura as pontas. E o melhor que isso, as nossas filhas vão aprendendo a isso. Então, eu tenho certeza que elas serão adultas, mulheres adultas, com esse olhar de que eu tenho que compartilhar. É uma troca, né? Eu não preciso segurar tudo pra mim. Que às vezes a gente segura as coisas. Às vezes nem é culpa do outro. Às vezes, imagina, meu marido vai lavar o banheiro? Não, imagina, meu marido vai arrumar? Vai! Ai, não, meu marido vai fazer janta? Vai, a gente tem que aprender a ter esse compartilhamento. Sim. Tá? E eu enxergo em muitas pessoas isso, de carregar por si só, de achar que só ela é responsável. Que acontece com a minha mãe, dela achar que é um absurdo meu marido ajudar. E, na verdade, ele não tá me ajudando. Né? Os trabalhos são dos dois, é da família, né? Não é de uma pessoa só. Então, não é uma ajuda, é um compartilhamento. Sim. E eu tenho muito essa questão em mim de, não é tudo responsabilidade minha. Apesar que no final sempre acaba sendo nossa, aquela assim, pitada, né? A cereja do bolo. Mas não, tem que ser compartilhado. A gente precisa, como mulher, soltar um pouco as coisas, compartilhar essa responsabilidade. E quando a gente conversa com alguns homens, a gente percebe que eles falam, não, mas como ela faz tudo, eu não preciso. E muitas das vezes eles querem, mas não dá abertura. Exatamente. Né? E essa parte da mãe é muito também das nossas mães. Exato. Né? Que às vezes a gente foi criada assim.
né, de tudo na mão, e enfim, né, o pai acabava provendo mais a parte financeira, a mãe ficava mais em casa, e hoje está muito mais diferenciado tudo isso. E que bom para todos, Com né? certeza. Que é o compartilhamento, uma vez que a nossa primeira empresa é a nossa primeira casa, é a nossa Exato. casa. Então, quando a gente delega as funções, quando tem o compartilhamento, quando tem a troca, né, quando tem o almoço que a gente vai discutir os assuntos ali, Bacana. é a reunião de trabalho da nossa empresa. Verdade. Para que tudo, né, possa aí caminhar da melhor maneira possível. Olha, Letícia, eu ficaria aqui com você por horas, tá? Esse bate-papo ainda, de repente, a gente pode continuar em outros momentos, né? Se você tiver também aí redes sociais, tal, nós vamos deixar aqui para quem está nos seguindo acompanhar. Seja sempre muito bem-vinda ao meu canal. É um prazer mesmo poder estar aqui com você. E para você, né, que ficou aqui com a gente, deixe aí, volta a dizer no chat os comentários. Para você que vai assistir depois também, deixe suas dúvidas, sugestões, que vai ser um prazer poder depois responder a todas as questões. Se você não sabe por onde começar, comece me chamando. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo todos os nossas redes sociais, nossos contatos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!